Boa tarde, meus irmãos. Hoje nós teremos mais um momento estudando a Palavra de Deus. Nossas lives estão tendo como título Interagindo com a Bíblia. E o nosso desejo é poder estar próximo dos nossos irmãos que nos fazem tanta falta. Olha, eu como irmão, amigo, pastor de vocês, quero ressaltar da saudade que a gente está tendo de cada um de vocês. Eu quero aproveitar também para transmitir o nosso apreço a irmãos de outros locais que estão nos acompanhando. Então, aqui em Conquista, nós temos os nossos irmãos da Igreja Batista do Simão, que vez por outra estão com a gente. Temos aqui em Feira de Santana o pastor Evaldo com a igreja dele, outros irmãos ali de Feira. Também ali em Salvador tem o irmão Tiago com o pessoal da igreja dele. Outras pessoas de São Paulo nos acompanham. Tem entrado em contato comigo pessoas do Rio de Janeiro. E lá do Espírito Santo tem o nosso irmão Alberto e a nossa irmã Regina, que são nossos membros da congregação virtual. E são mais membros da nossa igreja do que muitos membros. Então, nosso abraço a esses irmãos preciosos. Tem alguns nos acompanhando de Portugal. Aqui nós citamos o Domingo, a Lúcia, o Vinícius, família de nossa igreja que está morando ali. E também os nossos irmãos que estão na Suíça. Quer dizer, tem pessoas nos acompanhando de vários locais do país e do mundo. E nós queremos muito ser degrau de Deus na vida de cada um de vocês. Antes de começar o nosso momento, eu queria também destacar o que vocês perceberam de diferente. O nosso ambiente aqui agora está sendo outro. Os nossos irmãos do audiovisual, da internet, fizeram a sugestão de mudarmos o ambiente. Então aqui nós estamos da galeria de nossa igreja e ali dá para você ver o nosso batistério, o nosso púlpito, o local onde fica o nosso coral e aquele nome maravilhoso que deve ser sempre exaltado, o Senhor Jesus Cristo. Quero aqui também expressar de coração a nossa gratidão aos nossos irmãos do suporte técnico, que se dispõem com muito boa vontade. Eles dizem, pastor, o horário que o senhor marcar, a gente vai estar junto aí para fazer essas lives. Então, nossa gratidão a Davi, a Mateus, a André, ao Jackson e a todos os demais que com tanta boa vontade nos ajudam. Que o Senhor esteja abençoando esses irmãos que são instrumentos de Deus para abençoar aqueles que estiverem nos acompanhando. Quero convidá-los então a orarmos para então adentrarmos a palavra de Deus. Vamos falar com o Senhor. Pai, nós queremos agradecer a Ti, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Queremos agradecer pela existência da Tua igreja e pelo privilégio de fazer parte dela. Senhor, eu quero clamar a Ti pela nossa nação. Tem misericórdia, Pai. Eu fico imaginando a responsabilidade da nossa liderança política e de uma maneira especial do nosso presidente ter que tomar decisões que envolvam toda a nação. Senhor, eu te peço para que o Senhor esteja tendo misericórdia da nossa liderança, o Senhor esteja dando sabedoria a eles e temor do Senhor para que eles tomem decisões que façam bem para esse país. Peço de uma maneira especial pelo nosso presidente, use de misericórdia com ele, mas suplico também pelos governadores e pelos prefeitos. Senhor, queremos clamar pelos nossos enfermos e de uma maneira especial colocamos no teu altar a vida do missionário Alisson. Obrigado porque ele já não está na UTI, mas clamamos a Ti para que ministre cura completa sobre ele. E também, Pai, a vida do missionário Dani, ali da Tailândia, ele e a sua família, que o Senhor também ministre cura àqueles irmãos, ó Pai. Senhor, que a Tua palavra tenha um espaço especial em nosso meio nessa tarde. Em Cristo eu te peço, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Então, meus irmãos, o que nós vamos estudar nessa tarde? Eu queria apresentar aqui dois assuntos sobre os quais me perguntaram. O primeiro é a nossa certeza de um arrebatamento. Isso daqui é uma certeza de todos os cristãos que creem na palavra de Deus. Então, todos aqueles que realmente confiam nas promessas da palavra de Deus, confiam que Jesus voltará e que arrebatará a sua igreja. Mas acerca desse pensamento, tem 4 linhas. Tem aqueles que creem no arrebatamento pré-tribulacional. Tem aqueles que acreditam no arrebatamento no meio da tribulação. Outros acreditam no final da tribulação. E tem um quarto grupo que acredita no arrebatamento parcial. Esses que acreditam no arrebatamento parcial dizem que alguns crentes serão levados por serem fiéis e outros, por serem crentes negligentes, passarão pela tribulação. Aí perceberam, então, quais são as 4 linhas de pensamento? Aqueles que creem que serão arrebatados antes da tribulação,
creem que serão no meio da tribulação, no final da tribulação, ou que apenas uma parte dos crentes é que será arrebatada para não passar pela tribulação. Como é que nós cremos? Nós entendemos que o arrebatamento será total e será antes da tribulação. Então nós cremos que todos os salvos serão arrebatados e serão arrebatados antes da tribulação. E alguém pode me perguntar, pastor, quais são as suas bases para crer nisso? Meus irmãos, nós temos vários motivos. Não dá para a gente descrever numa live curta todos esses motivos, mas eu vou lhes dar aqui alguns que são muito relevantes. Primeiro, Jesus Cristo havia dito em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Então veja bem, Apocalipse 3, verso 10. Estará sendo projetado para você, mas eu abrirei aqui o texto para eu poder ler. Apocalipse 3, 10, Jesus Cristo está falando com a igreja de Filadélfia. E ele diz então, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então veja, Jesus está dizendo que guardaria a igreja da hora da provação. Quer dizer, as pessoas não passariam por aquela provação, porque Jesus estaria guardando a sua igreja. Em primeiro lugar, essa promessa aqui. Jesus ele vai além. No capítulo 17 de Lucas, aí mais uma vez eu te convido a considerar essa passagem. No capítulo 17 de Lucas, Jesus diz assim, Lucas 17, Jesus fala, como aconteceu nos dias de Noé, verso 26, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e consumiu a todos. Então Jesus vai comparar com os dias de Noé. Como é que aconteceu nos dias de Noé? As pessoas viviam de uma forma indiferente. Elas viviam de forma desapercebidas. Elas não sabiam as questões futuras que estavam por vir, até o momento que Noé entrou na arca. Então, primeiro Noé entra na arca, depois que Noé entra na arca, o dilúvio vem e consome a todos. Percebe? Primeiro o salvo é tirado e depois o juízo é chegado. Mais uma vez, Jesus diz ainda nesse capítulo, no verso 29, aliás, 28 e 29, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Mais uma vez, Jesus Cristo está dizendo que em Sodoma, primeiro Ló precisou ser tirado. E só depois que Ló foi tirado, é que o juízo veio de Sodoma. O que Jesus está ensinando? Que primeiro o justo é tirado. E só depois que o justo é tirado, é que o juízo vem sobre o homem. Então, primeiro, a igreja será tirada da terra. E só depois da igreja ser tirada da terra, é que virá o juízo da tribulação. Tal qual o Apocalipse 3, versículo 10, tão claramente nos ensinou. E, meus irmãos, indo além nos nossos argumentos para um arrebatamento pré-tribulacional, a Bíblia nos ensina que quando Jesus Cristo vier, acontecerá duas situações. Uma, as pessoas estarão desapercebidas. Tanto é que o texto aí fala que Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos. Não perceberam quando Noé entrou na arca, até que o dilúvio as consumiu. Com Sodoma da mesma forma. Não percebeu até que veio o juízo e os consumiu. Quer dizer, para que o arrebatamento seja de uma maneira repentina, precisa ser antes da tribulação. Porque se fosse depois da tribulação, as pessoas não estariam desapercebidas. Pelo contrário, elas estariam em grande aflição. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos pensar no que a Bíblia nos ensina sobre como será esse arrebatamento. E nós cremos no arrebatamento iminente. Pode acontecer a qualquer hora.
Por isso que todas as gerações de cristãos esperaram o arrebatamento da igreja para os seus dias. É por isso que nós esperamos o arrebatamento a qualquer hora. Agora, a vinda de Jesus Cristo para a terra, essa sim dependerá de vários eventos. E aí eu gostaria de mostrar a diferença entre a vinda de Jesus Cristo para o salvo, arrebatamento, e a vinda de Jesus Cristo para o mundo, que é a segunda vinda. Eu estou aqui com alguns versos e eu queria mostrar eles aqui a vocês. Então veja bem, quando Jesus vier para a igreja, que é o arrebatamento, a Bíblia fala que Jesus Cristo encontrará com os seus nos ares. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4, verso 17. 1 Tessalonicenses 4, verso 17, Paulo está explicando como isso se daria, e então ele diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Como é que será o arrebatamento? A igreja vai encontrar com Cristo nos ares. Agora, na segunda vinda, a Bíblia fala que Jesus Cristo pisará na terra. Olha o que diz o livro de Zacarias, capítulo 14. Zacarias 14. Ali já é dito, assim no versículo 5: fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei do Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos consigo. Então, meus irmãos, percebem? No caso dos salvos, encontrarão com Jesus Cristo nos ares. No caso da vinda de Cristo para o mundo, Cristo pisará na terra. Assim como ele ensinou lá em Atos capítulo 1, quando Jesus é assunto ao céu, os discípulos estavam olhando, aí apareceram 2 anjos e disseram: por que estáis admirados? Esse mesmo Jesus que viste subir, ele descerá. Ele voltará assim como o viste subir. Quer dizer, assim como ele subiu do Monte das Oliveiras, ele voltaria ao Monte das Oliveiras. Então, a primeira diferença: no arrebatamento, a igreja encontra com Cristo nos ares. Na volta de Cristo, Cristo pisará na terra. Mas veja aqui uma segunda situação que nós podemos também aprender. O arrebatamento da igreja, como havia dito ainda há pouco, será iminente. Não haverá nenhum sinal avisando que o arrebatamento acontecerá. Jesus falou que aquele dia e hora, ninguém sabe. E ele chega a dizer que nem o Filho e nem os anjos, apenas o Pai que está nos céus. E Jesus falava assim, que era para nós tomarmos cuidado para que esse dia não nos pegasse como ladrão. Como é que o ladrão vem? Repentinamente, sem nenhum aviso. Está falando do arrebatamento. E também diz assim: ficai vós apercebidos. Percebe que quanto ao arrebatamento, Jesus Cristo nos incentiva à vigilância para que nós não sejamos pegos de surpresa, desprevenidamente. Agora, quanto à segunda vinda, a segunda vinda só acontecerá depois de alguns sinais bem claros. Por exemplo, Paulo fala que isso não aconteceria sem que primeiro se manifestasse o anticristo, o filho da iniquidade, o homem da perdição. Lá em 2 Tessalonicenses 2, no versículo 4, fala que o anticristo se levantaria contra tudo que fosse Deus ou fosse objeto de culto. E o texto fala a ponto de sentar-se no santuário de Deus. Então, para que Jesus Cristo venha a essa terra, primeiro precisa se manifestar o anticristo. E como ele vai se assentar no santuário de Deus, parece que o templo dos judeus precisa ser reconstruído. Então, meus irmãos, é uma das diferenças entre o arrebatamento e a segunda vinda. Arrebatamento a qualquer hora. A segunda vinda só depois de 7 anos de tribulação. Mas vamos além, porque nós temos ainda alguns outros motivos. A Bíblia fala que o arrebatamento não é mencionado no Velho Testamento. Dá uma olhada, por favor, em Efésios, capítulo 3. Efésios 3, no versículo 9,
Paulo é muito enfático em dizer isso. Diz assim: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para agora, pela igreja, multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e das potestades nos céus. Então a Bíblia fala que a igreja, o arrebatamento, era desconhecido no Velho Testamento. Mas a vinda de Cristo foi claramente falada no Velho Testamento. O Velho Testamento, em Zacarias 14, como eu acabei de falar, em Isaías várias vezes se falava, em Daniel, sempre se falava sobre o grande dia do Senhor. Então, eis aí algumas diferenças. Mas eu vou além, existe mais uma. O arrebatamento só envolve os cristãos. Então, o arrebatamento só fala dos salvos. Por exemplo, em João capítulo 14, Jesus chega aos seus discípulos e diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei e vos buscarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. De quem é que Jesus Cristo está falando? Dos seus discípulos, apenas dos salvos. Então, o arrebatamento só envolve os salvos. Mas a segunda vinda de Cristo, a Bíblia fala que afetará todos os homens. Se lembra que Apocalipse 1:7 diz assim: todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram? A diferença: arrebatamento, só os salvos. Virei e vos buscarei para mim mesmo. Mas a vinda de Cristo à terra, todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Aí, meus irmãos, vamos adiante. A Bíblia fala que no arrebatamento, Cristo vem para os seus. Ele vem apenas para o seu povo. É o que nós já lemos em 1 Tessalonicenses 4,17 e também agora em João capítulo 14, de 1 a 3. Agora, na vinda do Senhor à terra, Ele não vem para os seus santos, Ele vem com os seus santos. Então veja, no arrebatamento, Ele vem para nos buscar e a gente sobe ao céu com Ele. Na segunda vinda, nós viremos com Ele para este mundo. Olha o que diz em Judas, penúltimo livro da Bíblia, Judas verso 17. É dito da seguinte maneira. Judas verso 17. Desculpem. O livro de Judas aqui, falando da vinda do Senhor Jesus Cristo, vai falar sobre a profecia de Enoque. E então, me fugiu aqui a passagem, mas como Judas é apenas um capítulo, é fácil encontrar aqui. Versículo 14, Judas versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor, com milhares ou miríades de seus santos. Percebe? No arrebatamento, Cristo vem sozinho, pega os seus santos, a igreja, e leva para o céu. Mas Enoque aqui está profetizando da vinda de Cristo ao mundo. E na vinda de Cristo ao mundo, ele já vem com os santos. Ele vem com miríades desses santos. É o que também fala ali em Zacarias capítulo 14, versículo 5. Então, no arrebatamento, ele vem para os salvos. Na segunda vinda, ele vem com os salvos. A Bíblia é muito clara em mostrar essa diferença. E por fim, meus irmãos, a Bíblia fala que no arrebatamento, somente os salvos o verão. É o que a Bíblia fala, num abrir e fechar de olhos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Apenas os salvos perceberão o arrebatamento. Mas na vinda de Cristo à terra, a Bíblia fala que todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E aí a última diferença que eu queria apresentar para a gente ir para o último assunto. A última diferença é essa daqui.
No arrebatamento, começa a tribulação. Na segunda vinda de Cristo, começa o milênio. Então, depois do arrebatamento, o que vai acontecer? A grande tribulação na terra, enquanto que a igreja está no céu com Jesus Cristo. No milênio, na vinda de Cristo, o que vai acontecer? O milênio na terra, onde nós estaremos aqui com o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é um assunto que realmente vale a pena estudarmos, porque nos traz bastante esclarecimento. Aí só repetindo para ficar ainda mais claro. Quais são as diferenças entre arrebatamento e segunda vinda? No arrebatamento, os santos serão levados ao céu. 1 Tessalonicenses 4,17 e João 14. Na segunda vinda, os santos vêm à terra. Zacarias 14,5 e Judas 14. No arrebatamento, será iminente, será repentino, não haverá nenhum sinal avisando. A segunda vinda de Cristo é só depois da revelação do anticristo, que ele se assentar no trono de Deus, é só depois da grande tribulação. Então, eu não preciso esperar nada acontecer para sermos arrebatados. É apenas o Senhor tocar a sua trombeta. Mas para a vinda de Cristo, precisa acontecer 7 anos de tribulação. No arrebatamento, não há nenhuma menção no Velho Testamento. É um mistério, conforme ensina Efésios 3, versículo 9. Já a segunda vinda de Cristo é largamente ensinado no Velho Testamento. No caso do arrebatamento, só envolve os cristãos. João 14, de 1 a 3. Na segunda vinda de Cristo, todo o olho o verá. No arrebatamento, Jesus vem nos ares. Na segunda vinda, Jesus Cristo vem à terra. No arrebatamento, o que acontece? Só começa então a tribulação. E na segunda vinda, começa o milênio. Crendo que esse assunto ficou mais ou menos esclarecido, havendo dúvida, pode mandar perguntas que a gente vai tentar mastigar depois. Eu queria então passar a um segundo assunto que abordaram comigo. Qual é esse segundo assunto? Me perguntaram acerca do tribunal de Cristo. Me perguntaram acerca do galardão das coroas. Então, a Bíblia fala sobre o tribunal de Cristo apenas para os salvos. Isso daí está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz ali que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para recebermos tudo aquilo que tivermos feito por meio do corpo, seja bom, seja mal. Ali está falando apenas de salvos. Em Apocalipse 20, fala sobre o juízo final, sobre o trono branco. Ali será apenas os ímpios. Então, o tribunal de Cristo é diferente do juízo final. Aí, o que a gente pode aprender do tribunal de Cristo? Paulo havia dito em 1 Coríntios capítulo 3, que só existe um fundamento. Esse fundamento é Jesus. Mas que nós poderíamos escolher como é que nós edificaríamos sobre esse fundamento. Ele fala que a gente poderia edificar com feno, palha, madeira. Ou então a gente poderia edificar com prata, ouro ou diamantes. E ele diz assim, olha, vocês edificam com feno, palha e madeira, produtos perecíveis, sem valor. Ou então, com prata, ouro ou diamantes, produtos não perecíveis e de grande valor. E ele fala que tudo isso que nós edificássemos sobre Jesus Cristo seria purificado pelo fogo. Quando você pega o fogo e ateia no feno, na palha e na madeira, o que acontece? Vira cinza, tudo se perde. Mas quando você aplica o fogo na prata, no ouro e no diamante, o que acontece? Eles ficam ainda mais puros. Aí a Bíblia está nos dizendo que no tribunal de Cristo, todas as nossas obras serão provadas pelo juízo do Senhor. E o que vai acontecer? Se o que você fez realmente glorificou a Jesus Cristo, sua obra permanecerá e você vai receber galardão. Se o que você fez não tiver nenhum valor na eternidade, tudo isso vai virar cinza. Você será salvo, porque salvação é apenas pela graça, mas não receberá nenhum galardão, não receberá nenhuma coroa. Então, meus irmãos, o dia do Senhor vai revelar grandes coisas, e vai revelar coisas maravilhosas que nos deixarão bem surpresos. Por exemplo, se lembra quando a Bíblia fala
sobre a oferta da viúva pobre, a Bíblia fala que Jesus estava no templo e as pessoas estavam dando as suas ofertas. E diz que alguns pegavam sacos cheios de moeda e jogavam no gasofilácio. Até que veio uma viúva que tinha apenas 2 moedas de pouco valor e lançou aquelas 2 moedas. Aí Jesus disse que aquela viúva tinha dado mais do que todos os outros. E eu fico imaginando o que os discípulos pensaram. Devem ter dito assim: Senhor, como carpinteiro o Senhor conhece bem de madeira, mas olha, não tenta matemática não, porque a sua matemática não é muito boa. Aí Jesus explica: olha, é porque os outros deram daquilo que sobrava. Essa deu de tudo o que tinha. Então percebe como é que vai ser o tribunal de Cristo? Realmente nosso coração será provado naquilo tudo que nós fizermos. As nossas obras serão provadas e nós seremos então apresentados diante de Deus, se o que fizemos foi para a glória de Deus ou foi apenas para a nossa própria glória. Haverá maravilhosas surpresas. Quantas viúvas pobres receberão um galardão maravilhoso? Na nossa igreja, eu conheço muitos irmãos e irmãs preciosíssimos, que aos outros podem estar no anonimato, mas eu brinco com eles dizendo que eu trocaria o meu galardão no galardão deles, porque eu vejo ali muita oferta de viúva pobre. Como serão então esses galardões? Esses galardões eles serão dados em forma de coroas. Por exemplo, lá em Apocalipse 3, versículo 11, Jesus Cristo fala assim: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Percebe Jesus falando para a igreja? Olha, preserve essa coroa aí para você não perdê-la na eternidade. Então, meus irmãos, o que isso quer dizer? Naquela época, havia os Jogos Olímpicos, ou Jogos Istmicos. Então, data desde aquela época. E a pessoa que competisse, no final, ela receberia uma coroa. O nome dessa coroa era Estéfanos. Era como se fosse de flores sobre a sua cabeça. Aquela coroa era símbolo do esforço que ela teve para ganhar aquela coroa. Então, são coroas meritórias. Salvação é puramente pela graça, não depende de nós. Mas a partir do momento que somos salvos, o nosso esforço, o nosso compromisso, a nossa devoção pode conquistar para nós coroas na eternidade, galardão. Deus, na sua bondade, Ele não apenas quis que fôssemos salvos, Ele também quis que fôssemos recompensados pelo nosso serviço de devoção ao Senhor. O quanto que o nosso Deus é gracioso. Quais são então essas coroas? A Bíblia fala sobre 5 coroas que poderemos receber na eternidade. 5 recompensas pelo serviço que nós prestarmos. Vejamos aqui quais são elas. A primeira é 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. Paulo, ele fala sobre o esforço que ele tinha na vida cristã. Então, capítulo 9, nos versículos 26 e 27, ele diz assim: pois eu assim corro, não como a coisa certa, assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser, de alguma maneira, desqualificado. Então ele está dizendo que assim como um atleta, ele tem alguns compromissos, tem algumas disciplinas, coisas que ele renuncia a si para que ele possa competir bem, ele também fazia isso consigo. E qual é o intuito do atleta? O que Paulo queria com essa disciplina sobre o seu comportamento? No versículo 25 ele fala: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Meus irmãos, a primeira coroa é essa. É a coroa incorruptível. E para quem é essa coroa? É para aqueles que amortecem a sua carne, que disciplina a sua vontade para que o Senhor seja glorificado. É aqueles que dizem não ao pecado. É aqueles que dizem não ao mundo. É aqueles que dizem não às concupiscências da carne. Vejamos,
Todos nós neste mundo somos tentados de várias maneiras. Tem um verso na Bíblia que fala sobre o pecado que tenazmente nos assedia. Aí cada um de nós tem lidado com o pecado da seguinte maneira: alguns não têm se disciplinado e têm cedido. Outros têm lutado bravamente, têm procurado disciplinar o próprio corpo, assim como um atleta se disciplina. E a Bíblia vai dizer que a esses que lutam contra o pecado tem uma coroa preciosa, é a coroa incorruptível. Veja um exemplo de alguém que eu creio que receberá essa coroa. A Bíblia fala sobre o jovem José. José, com 17 anos, é vendido como escravo. E ali na casa de Potifar, a Bíblia fala que parece que ele era um rapaz vistoso, um rapaz de bom porte. E a esposa de Potifar começa a colocar os olhos sobre José e se oferece sexualmente para José. José estava longe da família. José estava longe de qualquer coisa que pudesse ser para ele uma barreira, um limite. Mas ele olha para aquela mulher, ele diz assim: olha, cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Percebe que José disse não à sua carne? Sexualmente, com certeza ele foi tentado, mas ele disciplinou a sua carne em busca de uma coroa, a coroa incorruptível. Meus irmãos, todos nós somos tentados. Alguns são tentados na área sexual, alguns são tentados na área financeira, alguns são tentados na questão da maledicência. Todos nós somos tentados em várias áreas. E existe uma coroa maravilhosa para aqueles que se disciplinam, para aqueles que dizem não a esse desejo pecaminoso. Meu irmão, vale a pena lutar contra o pecado. Vale a pena lutar contra aquilo que desonra o nome do Senhor. Se esforce, lute contra isso. Se seu problema está nos olhos, nem que você precise bloquear a sua internet, nem que você precise abrir mão de aplicativos de celular, lute contra isso. Se o seu problema está na maledicência, nem que você precise evitar pessoas com as quais você está acostumado a maldizer, mas lute contra o pecado. Tem uma coroa maravilhosa, a coroa incorruptível. A segunda coroa que a palavra do Senhor nos ensina. Abre aí, por favor, em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. A igreja de Filipe foi formada por meio do ministério do apóstolo Paulo. E então no capítulo 4, versículo 1, Paulo fala assim: portanto, meus amados e queridos irmãos, minha alegria e coroa. Meus irmãos, a segunda coroa é a coroa da alegria. É a coroa do evangelista, a coroa do ganhador de almas. Paulo, ele esteve em Filipos, e ali em Filipos ele evangelizou, e aí Lídia se converteu. No que Lídia se converte, aquela vendedora de púrpura, houve uma pessoa que tinha um espírito demoníaco. E essa pessoa começou a criar problemas no ministério de Paulo. Paulo expulsa o demônio, e as pessoas acharam que iam ficar no prejuízo. Então Paulo é preso. E a Bíblia fala que Paulo ele é chicoteado. Ele é posto num tronco, quer dizer, as suas costas em carne viva, ele precisou ficar deitado sobre essas costas que estavam feridas. E a Bíblia fala que ali em Filipos, à meia-noite, ele e Silas cantavam altos louvores. Veio um terremoto, as correntes se abriram, o carcereiro de Filipos achou que Paulo tinha fugido e ele ia se matar. Até que Paulo fala: não faça nada, porque eu estou aqui. O carcereiro entra e se converte. E aí, meus irmãos, vejam bem, por mais que aquelas feridas fossem dolorosas, por mais que fosse difícil para Paulo deitar sobre aquelas costas machucadas, Paulo tinha uma alegria muito grande, porque apesar do seu sofrimento, vidas estavam sendo salvas. Aí ele escreve para a igreja de Filipe e ele fala que aquela igreja era uma coroa, era uma recompensa de alegria na vida dele. Tem uma coroa maravilhosa para aqueles que ganham vidas. A coroa daqueles que realmente se preocupam com a salvação de outros. Meus irmãos, imaginem como é que seria nós sermos arrebatados. E não será assim. A Bíblia fala que será repentinamente. Será como um relâmpago, como um abrir e fechar de olhos. Mas só para a gente imaginar, faz de conta que a gente conseguisse ter uma visão câmera lenta.
você olhasse para a África e você visse alguém subindo da África, igual você está sendo arrebatado, e você soubesse que você foi instrumento de Deus para aquele africano ser arrebatado igual você. Você olharia para a Amazônia e você veria um índio sendo arrebatado, e você percebesse que você foi instrumento de Deus para que aquele índio ser arrebatado. E aí você olhasse para a sua escola e colegas de sala de aula sendo arrebatados e você saber que você foi instrumento para ele ser arrebatado. Percebe a alegria que será na eternidade? Você ver pessoas ali e saber que Deus te usou para aquelas pessoas estarem ali? Paulo está dizendo que ele tinha uma alegria tremenda. E essa alegria era ver as pessoas que ele havia ganhado para Cristo. Meus irmãos, a coroa incorruptível de quem foge do pecado. A coroa da alegria, aquele que ganha almas, ou que é instrumento de Deus para que outras almas sejam ganhas. É a coroa do evangelista, é a coroa do missionário, é a coroa daquele que apoia o evangelismo, que apoia a obra missionária. Há uma terceira coroa, vamos partir para ela. Abre, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo está falando da sua partida. Ele vai dizer que combateu o bom combate. 2 Timóteo 4, versículo 7, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Meus irmãos, qual é a terceira coroa? É a coroa da justiça. E para quem é essa coroa? Para aqueles que amam a vinda do Senhor. Para aqueles que dizem com alegria: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E por que o nome dessa coroa é coroa da justiça? Porque a Bíblia fala que a nossa expectativa por novos céus e nova terra é uma terra onde habita a justiça. Lembra que a Bíblia fala: bem-aventurado vós que tendes fome e sede de justiça, porque sereis fartos. Meus irmãos, a nossa perspectiva da vinda de Jesus Cristo deve nos levar a viver uma vida justa na terra. Uma vida que realmente está coberta pela justiça de Cristo e procura caminhar nos passos do Senhor Jesus Cristo. Veja as coroas que a Bíblia promete para o seu povo. Coroa incorruptível, quem luta contra o pecado. Coroa da alegria, o ganhador de almas. Coroa da justiça, aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo de tal forma que vive diferente os seus dias. Aprendamos a dizer, não apenas com os nossos lábios, mas também com a nossa vida: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Partamos então para a quarta coroa. Abre, por favor, em Tiago, capítulo 1. São 5 coroas, estamos na penúltima. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Meus irmãos, aqui está falando da coroa daqueles que suportam a tentação, ou que suportam a provação. Esses receberão a coroa da vida. Lembra que em Apocalipse está escrito assim: recebereis provação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quer dizer, aqueles que são fiéis no meio das suas lutas, aqueles que são fiéis no meio das suas provações. Tem maridos que estão passando por uma provação muito grande no casamento, mas eles não abrem mão de serem fiéis, porque eles realmente suportam a provação com fidelidade. Tem coroa para você, meu irmão. Tem mulheres que sofrem muito em questões familiares, questões conjugais. Só que por causa de Jesus Cristo, elas mantêm a sua aliança. Então elas são fiéis na provação por causa do Senhor, porque amam o Senhor. Não é assim que o texto diz aqui em Tiago 1,12? Observe bem o que está escrito:
o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Porque amam o Senhor, perseveram na provação, perseveram na tentação. Tem coroa prometida para essas pessoas. Jó foi um homem que suportou a provação com fidelidade. Ele vai receber essa coroa em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, infelizmente, tem crentes que são até crentes verdadeiros, mas eles não estão dispostos a pagar o preço da provação. De repente, a pessoa, porque está sem namorar, ela acaba aceitando namorar qualquer um, acaba aceitando entrar no jugo desigual, o preço da fidelidade. Ô, meu irmão, não abre mão dessa coroa não. Tem pessoas que de repente numa questão financeira, primeira coisa que ela faz é descumprir os seus compromissos com as coisas espirituais. Ô, meu irmão, não deixe isso acontecer com você não. O Senhor tem uma coroa prometida para aqueles que são fiéis no meio da provação, porque esses mostram com a fidelidade que verdadeiramente amam o Senhor. 5 coroas. Qual foi a primeira? Incorruptível, quem luta contra o pecado. Coroa da vida, a coroa do evangelista. A coroa da justiça, para quem ama a vinda de Cristo. A coroa da vida, para quem suporta a provação com fidelidade. Qual é a última coroa? Abra aí, por favor, 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 1, Pedro está dizendo assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero entre eles, e testemunha das aflições de Cristo, participantes da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Meus irmãos, essa coroa aqui é a coroa dos pastores fiéis. Pedro está dizendo assim, ó, vocês que são presbíteros iguais a mim, pastoreai o rebanho de Deus com fidelidade. Aí ele fala, não por torpe ganância, não por motivos financeiros. Oh, meus irmãos, se os pastores, os pregadores, os missionários parassem para pensar um pouco mais nesse versículo, não por torpe ganância. Ministério não é profissão, ministério é vocação. Pastor não exerce ministério por causa de dinheiro, exerce ministério por amor ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo, olha, pastoreai o rebanho de Deus, não por sorte da ganância, mas por amor. E aqui está dizendo assim, não como dominador, mas como exemplo. Meus irmãos, eu não gostaria de citar nomes, mas o quanto que o meio evangélico mundial, e de uma maneira especial no Brasil, muitos precisam observar esse verso. Tem aqueles que realmente fazem do ministério um comércio, mercenarizaram a palavra de Deus. Eu fico triste por ver esses pregadores de YouTube, o quanto que eles estão mais preocupados em ganhar o dinheiro do povo do que realmente pastorear o povo. Mas ora, também tem aqueles que acabam sendo dominadores do rebanho. A Bíblia fala que aqueles pastores que forem fiéis, tem uma coroa especial para eles, é a coroa da glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele nos ajude, pastores, a sermos fiéis e tementes a Deus, que essa coroa nunca nos seja tirada. Então, já que a Bíblia fala dessas 5 coroas, eu quero terminar dizendo o seguinte, o que é que essas coroas, o que nós faremos com essas coroas na eternidade? Qual será o uso delas para nós? E aqui eu termino apenas com esse verso, para não alongarmos demais o nosso tempo aqui. Abre, por favor, em Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse 4 fala sobre os seres celestiais, 4 seres viventes, e fala sobre os 24 anciãos, todos eles em torno do trono e daquele que está sentado sobre o trono. Os 4 seres viventes representam os seres celestiais, representam os anjos. E os 24 anciãos representam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então esses 24 anciãos estão vestidos de branco. Esse branco aí é aquilo que nós recebemos pelo sangue de Jesus que nos purificou. São anciãos,
sabe? Está falando daquela questão de liderança eclesiástica. E você observa que eles vão ter coroas. Então, só quem usa coroa nesse contexto aí é aqueles que serviram o Senhor aqui na terra. Esses 24 anciãos representam a igreja. Então, no versículo 10, diz assim: os 24 anciãos prostravam-se diante dele, do que estava sentado no trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Meus irmãos, o que nós faremos com essas coroas? Aqui está dizendo que quando houver adoração diante do trono, os seres viventes adorarão com as suas vozes. Os seres viventes adorarão com a sua sabedoria. Mas nós, mais do que as vozes, nós podemos adorar ao Senhor com as nossas coroas. A Bíblia está dizendo que nós nos ajoelharemos diante do trono, e lançaremos as nossas coroas aos pés do Senhor, e nós diremos: glória seja dada ao Senhor, porque na tua graça nos salvou e nos deu condições de te servir de tal maneira que temos uma coroa para apresentar diante do Senhor. Graças a Deus, porque o Senhor me ajudou a fugir do pecado. Eis aqui, Senhor, a minha coroa incorruptível. Glória a Deus, porque o Senhor me ajudou a ganhar vidas. Eis aqui, Senhor, a coroa da alegria. Glória a Deus, porque o Senhor me ajudou a esperar a vinda de Cristo com fidelidade. Eis aqui a coroa da justiça. Glória ao Senhor, porque o Senhor me ajudou a ser fiel na provação. Eis aqui a coroa da vida. Glória ao Senhor, porque o Senhor me chamou para o ministério e me ajudou a ser um pastor fiel. Eis aqui a coroa da glória. Meus irmãos, para que são essas coroas? Para que nós adoremos aquele que está sentado no trono, de uma maneira toda especial, pelos séculos dos séculos, louvando o bendito nome do Cordeiro. Glória seja dada a Ele. Meu irmão, sirva o Senhor, se esforce no trabalho de Deus, porque haverá recompensa, e nós na eternidade glorificaremos o Senhor de uma maneira especial através dessas coroas. Eu quero terminar dizendo aquele verso da Bíblia: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tem coroa para a sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe. Eu quero terminar essa live agora, tão somente com uma palavra de oração. Queremos estar juntos de novo amanhã às 17 horas e temos algo especial para compartilhar amanhã também. Esperamos ser degraus de Deus na vida de todos vocês que nos acompanham. Havendo dúvidas, é só mandar que nós tentaremos responder a partir das Escrituras. Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo tempo que o Senhor nos deu aqui. Queremos te agradecer porque a Tua palavra é viva, é eficaz e fala aos nossos corações. Seja conosco, ó Pai, a cada momento e, Senhor, tem misericórdia da Tua igreja, Pai. Ó Senhor, peço a Ti para que o Senhor esteja sendo com os nossos irmãos espalhados pela face da terra, aqueles que estão passando por luta. Ó Senhor, dá uma graça especial para eles. Clamamos a Ti mais uma vez pelo missionário Alisson, pelo missionário Dani. Senhor, tem misericórdia dos Teus servos, ó Pai, e ministra cura sobre eles. Queremos clamar pela nossa nação. Pai, dá sabedoria aos nossos líderes, seja com o nosso presidente, com os governadores, com os prefeitos. Coloca no coração deles temor e sabedoria, Pai, para que possam tomar decisões que façam bem para essa nação. Em nome de Jesus Cristo nós te louvamos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu encerro convidando vocês para acompanhar o nosso culto domingo pela manhã, onde o pastor Infante estará pregando. O culto começará às 10h15 e o tema da mensagem procura ser uma palavra de avivamento, uma palavra de consolação. Então, esteja conosco o próximo domingo. O tema da mensagem será o que fazer em tempos difíceis. Também domingo à noite, às 19 horas, eu estarei pregando, te convido a estar conosco. O tema da mensagem à noite será o Deus de toda consolação. Um grande abraço a todos vocês, que o Senhor seja sempre com seu povo. Até mais.